Dá mais dois minutinhos. A gente já começa. Laricinha, tudo bem? Bom dia. Entrou aí que eu vi. Bom dia, tudo bem? Beleza. A Leila, não deve ser a Leila, né? Deve ser o Gui. Pode ser a Leila também, não tem problema, né? Uma visita ilustre. Dá mais um minuto, a gente já começa. E aí? É o Gui que tá aí mesmo? Ou é a Leila? Fiquei um pouco preocupado agora. Sou eu. Beleza, boa. Meu Tá celular bom. tá quebrado, aí eu tô usando a minha mão. Não, de boa. É pra fazer vocês ler a Bíblia hoje, hein? Vamos lá, vamos começar então. Vou pedir pro. Bom, vou pedir pro Gui, que já foi o último a falar, e fazer uma oração, pedindo para Deus estar abençoando nossa aula de hoje, que a gente entenda a lição. Você faz aí, Gui, pra gente? Olha o senhor, Chico. Vou ver aqui. Pai, eu quero agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Deus, eu quero agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo online de se reunir aqui e aprender mais um pouco sobre o Senhor. Quero pedir para que o Senhor abençoe o Ivan, para que através dele o Senhor possa falar com a gente, Deus. Quero agradecer por esse dia de sol, Senhor. Quero pedir para que o Senhor abençoe essa semana agora que está começando, para que tudo corra certo. Pedir também para que o Senhor abençoe a gente nessa pandemia, nessa época tão difícil que está sendo, para que o Senhor abençoe cada família aqui, Deus. Em Amém. nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Valeu, Gui. Obrigado, mano. Então, pessoal, hoje o tema da nossa aula é sobre. O tema da aula mesmo é adoração absurda, que é o quê? A gente vai entender que existem vários tipos de adoração a ídolos do passado, que eram absurdos, o jeito que eles adoravam, um pouco assustador até, mas que a gente também, hoje, nos dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado para que essa adoração absurda que tinha no passado se encaixe de uma carinha diferente nos dias de hoje. E o que acontece? Aqui embaixo a gente tem um subtítulo: Ver e Adorar, só pela fé. A gente vai destrinchar aí esse subtítulo que muitos homens da Bíblia, do passado e até hoje também, precisa muito ver para poder acreditar na coisa. Não, não costuma ter a fé muito bem aplicada para que a gente entenda que Deus, a gente crê nele sem vê-lo, né? E isso traz bênçãos quem crê em Deus pela fé, sem precisar ver para crer. Mas o texto base da nossa lição hoje é este. Êxodo 20 vai ser dois versículos, o versículo 4 e o versículo 5. Eu vou pedir para o Gabrielzão tá lendo esse texto base, Êxodo 20, versículo 4 e 5. Se tiver pronto aí, Gabrielzão, lê pra gente. Não sei se você tá com a Bíblia aí, se não tiver, de boa, você avisa, eu já leio aqui. Eu posso ler, sim. Vai lá então. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Obrigado, Gabriel. Então, pessoal, esse daqui é o texto base, é o segundo mandamento
dos 10 mandamentos. E a gente consegue entender aqui Deus falando a respeito de que ele não quer que faça imagem, ele não quer que adore outras coisas no lugar dele, que nem diz aqui, nem no céu, nem debaixo nem na terra, nem debaixo da água, nem em qualquer lugar. Ele repete aqui, não adorarás e nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então aqui Deus já deixa esse mandamento para que a gente siga e adore a Deus unicamente, Ele acima de todas as coisas, e que Ele seja o primeiro sempre em nossas vidas. Como a gente tem visto nas lições passadas, que eu apresentei a primeiro, o Felipe, o Vandré, a gente falava um pouquinho dos temas das lições, mas a gente falava que Deus, Ele sempre tem que ser o primeiro em nossas vidas. Sempre acima de tudo. E muito menos fará, que ele fala aqui, não pode ser feito deuses, não pode ser feito ídolos, ou qualquer objeto que o homem venha a adorar no lugar do próprio Deus, criador de todas as coisas, né? Então, aqui esse texto base a gente vai estar voltando bastante nele durante a lição e para que a gente entenda como que Deus trata e como que o homem trata quando ele coloca objetos criados por ele ou criaturas de Deus sendo colocado em primeiro lugar. Aqui a gente entende que as pessoas do passado, na época aqui de Êxodo, na época de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Deus acabou de pedir aqui, ó, não farás deuses nem ídolos, né? Nem debaixo da água, nem na terra, nem no céu. Mas os homens, por não ver o Deus Criador, por não estar presente diariamente com o Deus Criador, por não estudá-lo, por não querer conhecê-lo melhor e deixar de lado, principalmente isso, de andar com homens que eram preparados pelo nosso Deus Criador para que ensinasse as pessoas na época. Quando as pessoas se afastavam desses homens a função deles era conduzir o povo à adoração do nosso Deus verdadeiro, Criador, a ensinar como devia ser feito o culto ao nosso Deus, eles davam uma escorregada bem, bem, bem marcante mesmo, uma bela escorregada. Eu vou apresentar três escorregadas que provavelmente vocês já viram esses carinhas que eu vou colocar aqui na tela, que, poxa, Deus acabou de pedir, não façam ídolos, nem no céu, nem abaixo da terra, nem na terra. Só que, além deles fazerem ídolos, essa frase que eu coloquei na tela aí, ó, alguns deuses, ou seja, ídolos, e como os homens entregavam o de melhor deles para receber outras coisas em troca. Eles faziam muito isso. Esses rituais, né? Eles davam o que tinham de melhor para esses deuses para receberem entre parentes, né? Vamos ser irônico aqui, bênçãos para a família, bênçãos para aquele homem que adorava aquele Deus. E olha aí, ó. Vamos começar no primeiro aí, ó. Não façam ídolos no céu. Aí chegam os egípcios e criam esse deus Rai, que é o deus Sol, que é metade homem, metade falcão. Não sei se vocês já viram aí essa figura em algum lugar, mas poxa, Deus já tinha acabado de pedir para não fazer ídolos no céu. Chegam os egípcios e já pegam o Sol, né, que a gente conhece, que é uma criatura de Deus para iluminar a terra, e dizem que ele é o Deus todo-poderoso, o Sol, e eles começam a adorar o Sol. Ainda fazem esse bicho feio aí, cabeça de pássaro, corpo de homem. Aí, ó, que belezinha. Tá vendo, ó? Olha que coisa linda, né? Olha que coisa maravilhosa. Aí fala para não ter Deus na terra. Aí um servo de Deus, Moisés, se afasta um pouquinho, que é o que ensinava o povo.
o povo vai e cria mais um deus aí, Baal ou Moloque. Ele, para você ter noção, para vocês terem noção, que eu falei o absurdo da adoração. Olha o absurdo da adoração. Tá vendo? Ó, tem um cara maior aí, ó, que era o deus, né? Feito de pedra. E um homenzinho entregando um bebê, que era o próprio filho. Eles faziam isso, tipo, entregava o que eles tinham de mais precioso, que eles tinham de mais incrível para eles entregavam para esses deuses, sacrificavam até o próprio filho. Olha que beleza. Olha aí, ó. Aqui está escrito em inglês que eles sacrificavam os próprios filhos para os ídolos. Aí esse é o mesmo Deus, Baal aí, ó. Deus da terra. Olha aí, que lindão. Coisa horrível, né? E eles prefeririam o quê? Parar de adorar o Deus Criador para colocar esses ídolos no lugar do Criador. E ainda sacrificavam o próprio filho. E eram instruídos, hein? Essas pessoas do passado, Deus levantava líderes para poder ensinar a como cultuar o Deus Criador, a como aprender do nosso Deus. Mas quando o líder se afastava um pouquinho, eles desenhavam e criavam esses ídolos. O famoso bezerro de ouro, que vocês já aprenderam, que é dessa época aqui, né? Falava para não criar Deus embaixo das águas. Olha aí, ó. Não sei se vocês já viram esse Deus também, possivelmente em filmes, em desenhos, né? Que também precisavam ter sacrifício humano, precisava ter um monte de coisa para adorar esse Deus dos mares, né? Que era uma oportunidade do nosso inimigo, o diabo, aproveitar a, o afastamento do povo do nosso Deus Criador e jogar a ideia na cabeça de alguns ali para poder criar imagens desses deuses para que eles fossem adorados e a galera tirava a ideia de colocar o nosso Deus Criador acima de todas as coisas para colocar esses deuses feitos de barro, feito de pedra, e aí eles, né, adoravam até com mais qualidade ainda. O culto era mais cheio de coisas ainda do que para o nosso Deus Criador. Então eles precisavam ter essas imagens para quê? Porque eles precisavam ver para crer. Não adiantava só crer no nosso Deus Criador. Não adiantava, eles tinham que criar alguma coisa ali para poder adorar. Voltei nessa frase aqui, ó. Alguns deuses, e como os homens entregavam o melhor deles para receber outras coisas em troca. Aqui a gente já começa a colocar uma aplicação na nossa vida, comparando esses homens antigos que criavam esses deuses antigos, para nós hoje. O que será que a gente tem dado o melhor hoje para nosso Deus Criador? Será que a gente tem dado o nosso melhor, o melhor de tudo que a gente tem, um pouquinho do nosso tempo tão precioso, né, que a gente considera tão precioso, mas dado um tempinho para nosso Deus, dado um tempinho para o nosso Criador, isso daí fica porque esses homens no passado, quando eles entravam com esses deuses, eles, nossa, sacrificavam até o filho. Mas será que a gente, Deus, Criador, acima de todos os deuses, acima de todas as coisas, será que a gente tem entregado um pouquinho do nosso tempo precioso, ou tem dado o melhor para que a gente, para que Deus seja adorado, nossos dons que Deus tanto dá, não é só apenas saber tocar um instrumento ou cantar, ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente vê às vezes na igreja, mas tem outros dons que Deus dá para cada um especificamente, especialmente. Será que a gente tem dado esse dom, o dom às vezes de você saber conversar, saber ouvir, tratar bem uma pessoa? Existem vários dons, a Bíblia fala de vários dons alguns dons que a gente pode entregar para nosso Deus. E fica a pergunta no ar aí para a gente, né? Será que a gente tem dedicado? Será que a gente tem entregado o melhor, né, para nosso Deus? A gente precisa repensar isso daí, porque esses deuses que eu estou passando rapidamente aqui não podiam fazer nada, porque eles não existiam, eles eram de pedra, eram invenções da cabeça humana, eram imagens oportunistas do nosso inimigo para que recebesse adoração.
E mesmo assim os homens eram enganados e davam o melhor. Só que quando a gente dá o melhor para o nosso Deus e coloca ele em primeiro lugar, pode ter certeza que nosso Pai, nosso Deus Criador, traz bênçãos para a gente e cuida de nós. A gente sente isso, porque ele é de verdade. Ele é de verdade. Ele não é um simples Deus de barro, não é um simples Deus de pedra. E para os cristãos, galera, o que vocês acham? Vocês acham que tem algum problema com imagem, com, com imagens desenhadas? Se alguém quiser comentar alguma coisa, vocês acham que para a gente falou agora de, de civilizações antigas, né, que criaram esses deuses aí, os egípcios, né, os gregos do Netuno, mas e para a gente, cristãos, que cristão é aquele que segue Cristo, né, que segue Jesus Cristo. Quais são os problemas das imagens? Vocês acham que tem algum problema ter imagens, como por exemplo essa aí da tela? Vocês acham que tem algum perigo, alguma coisa, uma coisa que pode complicar um pouquinho a nossa adoração a nosso Deus? Se alguém quiser comentar, fica à vontade, pode perguntar. Senão a gente segue aí. Ó, vou estar passando, ó. Vocês vê algum problema, alguma coisa complicada de ter essas imagens? Olha aí, ó. A gente já viu já isso daí em vários lugares, né? Esses quadros que eu passei, esse crucifixo aí, ó. Esse aqui também, bem clássico, né? Tem bastante lugar. O que vocês acham, galera? Vocês acham que tem alguma complicação? Laricinha, meu xará, Gabrielzão, Gui, se alguém quiser comentar alguma coisa. Porque às vezes a gente vê essas coisas e a gente é, deixa passar, né? E às vezes, não é nada demais, não tem problema. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que tem algum problema? Isso daí eu queria ouvir de vocês aí. Essas imagens Oi, da Ivan. tela. Oi, É o André falando. fala, irmão. Tá bom? Bom Beleza? dia. Bom dia. Então, deixa eu só falar um negocinho aí. Manda. Acho que existe uma palavra hoje que Hum, é bastante usada até no meio católico, né? Então, depende muito isso daí, que se chama devoção, né? sim. Então, essas imagens aí, é muito comum, eu que estudei muito em colégio católico e tal, Uhum, via muito isso. Então, assim, eu não sou muito de julgar ou discriminar, não. Mas, assim, sim, vai depender muito da devoção, do sim, jeito com que é feito isso daí. Se sim. você tem a imagem, se você tem ali a escultura que às vezes eles têm de Maria, ou de alguns santos que eles têm aí e tal, e com relação, assim, às imagens de Jesus Cristo, então vai depender da devoção que eles têm. Se aquilo Sim. representa uma imagem para eles lembrarem de Jesus Cristo, eu acho que não tem problema nenhum. Mas aí, a partir do momento em que você começa a criar outros, como eles têm, né, de outros santos, aí já Uhum. começa a ser alguma coisa mais complicada. Certo. Assim, às vezes a gente evita até, né, se defrontar um pouco com os católicos tal, e outras religiões, mas assim, a imagem de Jesus eu não vejo problema nenhum, que Uhum. esse sim seria aquele com quem nós devemos adorar. Passou disso daí, ou seja, dá uma importância maior para Maria do que para Jesus, eu já vejo um problema, entendeu? Que eles fazem. Às vezes Maria tem uma imagem maior do que Jesus, Concordo. né? É, as coisas que às vezes eles fazem, por exemplo, no colégio que eu estudei, eles levaram a fundadora do colégio lá, a mantenedora, ou a pessoa que fundou a, a linhagem das irmãs Imaculada, Maria Imaculada, eles levaram lá pro Vaticano para ser santificada. Então essas coisas começam a ser estranhas, sabe? Sim. Entendeu? Então, é mais ou menos essa linha assim que eu vejo dessas imagens assim. Então, a imagem de Jesus Cristo, eu acho que é aquela, se você tem uma escultura, ou tem uma imagem, um quadro, para lembrar que Jesus Cristo é o centro de tudo, ótimo. Passou disso daí, eu já começo a ver um problema. Sim. Sim, não, obrigado, irmão. Não, obrigado mesmo. Mas o problema disso tudo eu já fui católico, já, né, minha família toda. Só que o problema disso tudo é o quê? É que
passa disso tudo, irmão. Passa disso tudo. E não tem como a gente saber como Jesus era, como que Jesus era fisicamente. E muitas vezes a pessoa fica mais ligada à adoração da própria imagem e deixa, né, que Jesus, sempre Jesus crucificado, nunca Jesus ressurreto, sempre a cruz cheia, nunca a cruz vazia. A complicação disso tudo é quando a gente coloca, quando as pessoas põem essas imagens acima de todas as coisas e possivelmente, como eu já vi em várias pessoas, deixa a Bíblia de lado. Ou, às vezes, adora até a própria Bíblia. Isso é um pouco complexo, mas adorar a Bíblia, achando que a Bíblia, o livro, o papel que está aqui escrito, vai proteger, é o livro que vai guardar a nossa casa, vai proteger, mas nunca abrir a Bíblia para ler e entender o que Deus está falando aqui, aí sim começa a ter uma grande complicação. Então, assim, não tem como a gente saber como que Jesus era, como que Jesus fisicamente. Entra no problema que a gente acabou de falar no começo da lição, que as pessoas precisam ver para crer. Se eu estou vendo esse Jesus pintado aqui, eu sei que Jesus está aqui, eu sei que Jesus essa figura aqui. Então, a gente vai olhar aqui para o coração de Cristo, né, que tem muito quadros pintados. Aí já começa a santificar os apóstolos, os 12 discípulos, colocar eles como santos. Então as pessoas precisam, tem esse problema de precisa ver para crer. E Jesus deu uma bronca em dos seguidores dele na época, o famoso Tomé, que a gente vai ler essa passagem, que por que tem que ver para crer? Por que tem que tocar para crer? Por que o simples fato da gente abrir a palavra de Deus, conversar com outros irmãos que também pode ajudar a gente a crescer, evoluir dentro do Evangelho, entender um pouquinho mais. É muito melhor do que a gente ter uma escultura, uma imagem, como era feito no passado e como é feito hoje com essas imagens. O problema principal, como até o André falou, é a devoção, né? É você se curvar a essas imagens. E se curvar a esse Jesus sempre pregado na cruz, sempre morto. Sempre morto. Nunca falam sobre Jesus que ressurgiu, ressuscitou e hoje vive e reina e pode trazer bênçãos para a nossa vida. Esse é o problema. Então, bate mais uma vez o martelo para que a gente tenha que ver para crer. Algumas perguntas, pessoal, eu deixei aqui para que a gente discuta um pouquinho mais sobre elas, né? Não sei se vocês lembram, o Gabrielzão que leu o Êxodo 20, final do versículo 5. Não sei se vocês entenderam aqui, ó. Que ele fala aqui, ó. A, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborreceram. É o final do versículo 5 do Êxodo 20. Em algumas outras versões da Bíblia, falam de que Deus não vai abençoar os netos, os bisnetos daquela pessoa. Aí eu pergunto para vocês, será que ele está querendo dizer, essas duas primeiras perguntas, será que ele está querendo dizer aqui de maldição hereditária? Ou que ó, Deus pune os filhos pelos pecados dos pais, só porque você é filho de neto, irmão, sobrinho de crente? Deus não vai te castigar porque você fez algo errado? Será que ele quer dizer isso aqui nesse versículo 5? Não, pessoal, muito pelo contrário. Aqui ele quer dizer, conversei com o irmão sinalista Felipe, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Aqui naquela época, as pessoas moravam mais afastadas umas das outras. Então, o pai, aquela pessoa que era principal, que vivia ali com a família, que comandava a família, né? Se ele criasse deuses, né? Se criasse alguma imagem, alguma coisa para ser adorada, ou uma própria criatura, uma árvore, a lua, uma estrela, um animal, ele ia ensinar para o próximo filho dele que ele tinha que adorar aquilo. E o filho dele ensinava o filho dele, assim sucessivamente. Deus, nessa parte aqui, ele quer dizer isso, que ele não ia trazer bênção
para a quarta, terceira geração daquela pessoa. Então, assim, isso daqui era na parte de ensinamento. Mas se um deles, naquele momento, se um deles daquela geração quebrasse esse negócio de adorar alguma coisa, de alguma criatura, ou fizesse algum santo, alguma coisa de barro, e voltasse aos olhos ao nosso Deus Criador, ali quebrava, né, essa punição de Deus à família, né, a, as coisas ali que iam trazer de problemas, né, de colheita, de animais saudáveis, de brigas, guerras com povos longe deles. Então, Deus, ele pesava a mão naquele pai, naquele avô, naquele neto, né, tipo, de que continuasse aquele pecado da idolatria de algumas coisas, né. Só que isso é bem claro na Bíblia. Se algum deles quebrasse essa coisa, né? Tipo, de passar de filho para filho essa idolatria, e um deles voltasse aos olhos ao Deus Criador, Todo-Poderoso, nosso Deus, aí Deus abençoava, Deus cuidava, Deus fazia crescer, Deus fazia prosperar, Deus trazia paz verdadeira. Então, essa ideia de maldição hereditária, meu pai teve um monte de problema na vida dele, eu vou ter também. Meu avô teve um monte de problema, meu pai também teve. Nossa, será que eu vou ter? Gente, não, por quê? Porque quando a gente enxerga e coloca Deus em primeiro lugar e a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega nosso coração para Jesus, pode ter certeza que o que o seu pai, seu avô teve de problemas, cada um é cada um, cada vida é uma vida. Então Deus vai trazer bênçãos, vai trazer paz, vai cuidar de vocês acima de todas as coisas. E a segunda pergunta que eu coloquei aqui, ó, que será que Deus vai punir se a gente errar, se a gente pecar só porque a gente é filho ou neto de algum crente? Vai, gente. Ele vai castigar, vai sim dar uma lição naquela pessoa que está errando, que está buscando o pecado, está buscando o erro, está preferindo colocar outras coisas acima de Deus. Sim, a gente vai sofrer um castigo de Deus, sim. Não adianta nada, porque, eu repito, cada um é cada um. Deus criou cada pessoa, cada alma, e colocou a alma em cada um, né, em cada corpo, para que Deus cuide especificamente de cada um, assim, especialmente mesmo. Então esqueça essa, se vocês já ouviram isso em algum lugar, até não sei se o Felipe quiser acrescentar alguma coisa, ou o André mais uma vez, mas essa não existe, tá, gente? A partir do momento que a gente entrega nosso coração para Jesus Cristo, isso muda. Essa coisa de Deus punir a família que é idólatra. E esse negócio da gente errar, Deus vai tratar aquela pessoa separadamente. Terceira pergunta. A gente já teve algumas respostas aí durante o comecinho da lição. Será que a gente é inclinado para ver, para crer? Para que a gente tenha uma inclinação? Eu vou estar pedindo para a Lari, tá lendo um texto, a Laricinha, ler um texto que fica em João, capítulo 20. Está aí, né, Lari? Está aí com a gente, né? Tô sim. Beleza. Lê o capítulo de João, Evangelho de João, logo depois de Lucas aí, capítulo 20. Quero que você leia os versículos 24 até o 31. Tá bom, posso ler? Pode. Ora, Tomé, um dos 12 chamados dízimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e
e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. É até 31? Isso. Tá. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Obrigado, Lari. Imagina. Então, pessoal, aqui a gente já mata a resposta da terceira, né? Terceira pergunta. Você viu que Tomé, quando Jesus morreu e apareceu ali para as pessoas ali, né, que conviviam com ele, Tomé só falou que acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se ele pudesse ver. Que ele fala aqui, né, os cravos, né, os sinais dos pregos nas mãos de Jesus, né? Ele precisava pôr e ver o buraquinho do prego. Olha isso, gente. Né? Que coisa, né? Tipo, Jesus falou que ele queria estar com eles, não ia abandonar eles. Aí ele precisou sair um pouquinho de perto para que ele já começasse a duvidar: será que Jesus vai vir mesmo? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que Jesus venceu a morte mesmo? Aí Jesus diz aqui: por que me viste e creste? Ele está querendo dizer aqui: por que que você precisou me ver para crer que eu estou aqui, que eu estou aqui com vocês? Não precisa ter um quadro, não precisa ter um crucifixo, né? Voltando para os dias de hoje, para poder saber que Jesus está aqui com a gente. Não precisa, ele deixou a palavra dele, que é a Bíblia, apenas a gente lê ela, que a gente consegue entender a presença tão grande de Cristo e o Espírito Santo em nossas vidas, lá dentro do nosso coração. A gente sente o Espírito Santo sempre nos direcionando, abrindo nossos olhos. A gente sente isso. Cada um especialmente sente a presença de Jesus em nós. E Jesus fala, bem-aventurados, ou seja, muito felizes, muito alegres, os que não viram e creram. Ele quer dizer, a gente aqui, muito feliz, aqueles que não viram mesmo Jesus em corpo, são muito felizes aqueles que não puderam, que não conseguiram ver Jesus, mas nós cremos nele, nós acreditamos que ele é o nosso único e suficiente Salvador. Agora a quarta pergunta: o nosso coração está inclinado para ídolos? A gente pôde ver aqui, ao passar da lição, ao começo da lição, que os homens do passado tinham essa inclinação, essa de criar outros deuses e se debruçar sobre eles até sacrificar o próprio filho, né? Será que hoje, fazendo a pergunta 5 junto com a 4, será que hoje a gente tem ídolos? E será que a gente está inclinado sempre a adorar e criar ídolos? Será que a gente tem isso? Será que a gente tem isso, às vezes, no futebol, né? O pessoal que gosta de esporte aí, ou qualquer outro esporte, no vôlei, no basquete. Será que a gente tem isso na música? Será que a gente tem isso na TV, com os filmes? Ou aquela pessoa que a gente tem muito desejo em ter um relacionamento, querer namorar, querer estar com ela, será que ela acaba virando um ídolo? Ou algum amigo que você fala, meu, aquele cara é demais, aquela menina é tudo, nossa, eu queria ser igual a ele, ou qualquer outro. Será que a gente tem essa inclinação? Com tristeza falar que sim, né? A gente tem essa inclinação, a gente tem nosso coração é falho e ele acaba colocando a criatura, o ser humano que está ali, um jogador de futebol incrível, né? Como, por exemplo, hoje a gente tem o Messi, Cristiano Ronaldo, ou alguma cantora aí, não sei, que as meninas gostam, não sei, Beyoncé, Taylor Swift, tem várias.
ou algum artista, algum filme. Nós temos. E a gente, às vezes, acaba colocando isso em primeiro lugar e deixando Deus de lado. Por quê? Porque a gente precisa crer para ver. Então, se a gente estiver nesse estágio, tem uma solução, que a gente tem que fazer oração e pedir para que Deus tire isso. E que Deus seja o primeiro em nossas vidas. A gente tem essa liberdade de falar com Jesus e pode pedir para que Jesus coloque Ele em primeiro lugar e ajude nós a buscarmos Ele em primeiro lugar, não a criatura. Porque tudo isso que a gente adora, se não é feito pela nossa mão, a gente mesmo acaba criando a criação, a gente acaba adorando a própria criação de Deus. O ser humano é uma criação, né? A gente coloca isso em primeiro lugar. E a última pergunta: como os homens da antiguidade sacrificavam até os próprios filhos, que eles tinham de mais precioso, o que temos sacrificado hoje? O que a gente tem sacrificado hoje, né, para nosso Deus Criador? Será que a gente tem sacrificado o nosso tempo? 5 minutos, né? Não é muito, para ler a palavra, para orar, para falar de Deus? Ou será que às vezes passa dias e dias e dias, a gente fala mais de futebol, fala mais de Netflix, fala mais de, sei lá, de uma pessoa que a gente está gostando, né? Aquela menina, aquele menino, a gente fala mais com nossos amigos dessa pessoa do que do próprio Deus que criou aquela pessoa, né? Então isso fica para a gente um pensamento no ar, né? Será que a gente tem sacrificado mesmo? Agora, uma outra pergunta, pessoal. A gente viu aqui que Deus, né, em Êxodo 20, que a gente leu aqui, Deus não pedindo para que façam imagens, né, e que adorem essas imagens. Mas será que Deus realmente não gosta de imagens? O que você acha aí, Ivan? Você tá quietão aí, você não falou nada até agora, também nem pedi para você ler nenhum texto, né? Mas eu já vou pedir para você ler um, velho. Tá faltando você ainda. O que você acha aí, charazão, Ivan? Você acha que Deus não gosta de imagens? Uma pegadinha no português aí, hein? Hein, Ivanzão, tá aí? Ah, eu não sei não, hein? O que você O acha que você dessa acha? pergunta? Não, o que você acha? Ah, passei pra você a bola, velho. Você acha que Deus ele gosta ou não gosta de imagens? Eu acho que não. Não gosta? Então vamos pôr uma aqui, ó. Não, não. Dessas imagens aí eu gosto sim, gosto. É isso daí, pessoal. Deus gosta de imagens, sim. Por quê? Porque ele é o maior artista de todos, né? Ele que fez essas imagens. Então é diferente das imagens que a gente viu no começo, que são adoradas, né? Que as pessoas adoram. Mas olha que maravilha. Eu peguei algumas fotos aqui na internet que Deus é o verdadeiro artista. Então, Deus gosta da arte. Deus gosta de pessoas que pintam quadros, que cantam, que dançam, que jogam bola, que tocam um instrumento. Então, tem uma N coisas que pode ser dentro da arte, né? Como essa. Deus é o maior artista de todos. Olha que coisas belas que Deus criou. Só que o problema é, como o Vandré falou no começo, a devoção. Se a gente está aprendendo a tocar violão, aí tem aquele professor que ensina, você começa a adorar o cara, porque o cara é o cara, né? Então não adianta nada. Então Deus gosta de imagens, sim, mas as imagens são para glorificar a Deus e adorar a Deus, como essas que eu coloquei aqui. Beleza, pessoal? Isso aí fica um pouco para a gente poder entender. Fala assim, então Deus não gosta de imagens. Gosta sim, só que ele não gosta que a gente adore. Então, para a gente terminar, eu deixei aqui algumas coisas de conclusão para a gente. Ó. Tudo que vem a tirar o lugar primeiro de Deus em nossas vidas, vira idolatria. E Deus não gosta disso, não. Então, quando a gente tira Deus de primeiro lugar, vira idolatria. E a gente sabe naquele ponto que a gente erra. Aquele ponto que a gente começa a admirar demais e a gente gasta tanto tempo com aquilo que Deus vai ficando de lado. Ó, devemos crer em Deus, a segunda ali, ó. Devemos crer em Deus, crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E é o único que pode nos trazer o verdadeiro amor e a verdadeira paz. Não adianta nada você
que gosta tanto de um cantor, uma cantora. Ah, vou ouvir aquela música daquela pessoa que me traz uma paz, traz uma tranquilidade, só que vai chegar uma hora que aquela música, aquela cantora vai ficar repetitiva e a paz que você está querendo não vai chegar, não vai estar próxima. Então, o único que pode trazer essa verdadeira paz e o verdadeiro amor é o nosso Deus Criador, Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Ele sim pode trazer a paz quando a gente está triste, ansioso, preocupado, ou perdemos alguma coisa, ou perdemos alguém, a gente fica ansioso, desesperado, né? A gente não é o simples fato da gente, vou jogar um videogame aqui, que eu vou ficar tranquilo agora. Eu aconselho que pode sim jogar videogame, eu jogo, eu gosto bastante. Só que quando a gente busca Jesus, é o único que vai trazer a paz, a tranquilidade para o nosso coração. Terceira afirmação: não devemos idolatrar a criatura, e sim o Criador. Não devemos idolatrar a criação, as coisas que Deus criou, mas o próprio que criou. Porque tem o Criador de tudo isso que a gente viu. A gente viu algumas imagens aí, lindas, né? E foi Deus que fez. Quarta afirmação: tome cuidado com os ídolos de hoje, que eu já repeti aqui alguns. Se você anda pensando muito naquela pessoa ou em algum objeto, ore e peça para Deus tirar isso de você e colocar Deus, Jesus, em primeiro lugar. Quinta afirmação: Deus é artista. Admirar é diferente de adorar. A gente admirar aquela pessoa, admirar aquela praia, admirar aquela pessoa tocando violão, cantando, é diferente de adorar. Fazer imagens não é pecado. Se torna pecado quando adoramos elas. Fazer uma escultura, fazer uma pintura, fazer qualquer coisa, não é pecado. Deus nos deu a sabedoria. Existem muitos artistas que a gente conhece desde o começo do mundo, famosíssimos. O problema é quando a gente começa a adorar essas imagens e coloca e substitui Deus. Algumas aplicações para nós dessa lição que a gente viu hoje. O problema não é admirar, a gente acabou de falar, e sim adorar. O que temos mais de precioso deve ser entregue a Deus e não a outras coisas. Uma coisa que é muito preciosa, nossa, hoje, gente, nessa correria, nessa loucura da vida, é o tempo. Eu destaco o tempo como uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Será que a gente está entregando a Deus? Será que a gente está entregando as outras coisas? Será que a gente está jogando videogame demais? Será que a gente está admirando demais aquela pessoa que a gente gosta, que a gente admira e queria namorar com ela? Será que a gente está entregando nosso tempo a coisas que são banais, que são coisas da criação, e não estamos entregando a Deus? Outra aplicação para a gente, adoração a ídolos, esportes, músicas, artistas, namorado, pais, amigo, familiares, dinheiro, né, videogame, e o deixar Deus de lado nos leva à perdição e destruição. Em algum momento, esses ídolos vai nos desapontar. Isso eu garanto para vocês, gente. Em algum momento, esses ídolos vai desapontar. Um exemplo da minha adolescência. Eu gostava muito de uma banda, que acho que vocês vão conhecer, que acabou, chamava Charlie Brown Jr. Eu gostava muito, até é uma das bandas que me inspiraram a querer aprender guitarra. Eu gostava muito das letras, que falava da vida, para você ter paz, o jeito que eles tocavam, os instrumentos e tal. E eu falava, cara, tipo, eu admirava tanto, chegava quase. Tinha dias que viravam ídolos, porque eu queria tanto ouvir as músicas dele, tanto tocar no violão, que as coisas de Deus eu começava a deixar de lado. E as letras deles falavam de paz, que as drogas são ruins, que o crime é ruim, que não sei o que é ruim e tal. O que aconteceu? O principal, que é o vocalista, se matou de tanta droga que usou, e o baixista deu um tiro na própria cabeça. Tipo, totalmente ao contrário do que os caras pregavam, que era vida, amor, drogas é ruim, não sei o quê. Eles se mataram. Uma coisa que eles pregavam, acabaram caindo nisso e se mataram. Então, né, alguns momentos esses ídolos vai nos apontar. Deus não, Deus nunca vai nos apontar. Nunca. Nunca ele vai nos deixar de lado. Mesmo quando a gente achar que a gente está sozinho, triste, Deus não vai nos deixar de lado. Guarde isso bem no coração de vocês. Deus é o único que nunca vai nos desapontar. Nossa namorada vai desapontar, o namorado,
o pai, a mãe, os amigos, a esposa, o marido, vai chegar uma hora que vai falar, poxa, não esperava que essa pessoa que eu admirava tanto fizesse isso. A gente vai ficar triste, mas se Deus for o primeiro em nossas vidas, ele é o único que nunca vai nos desapontar, nunca. Eu garanto para vocês. Os homens e mulheres do passado sofreram duras consequências porque colocaram o coração muito nos ídolos, muito nos deuses, né, entre aspas, deuses da época. E esses deuses, esses ídolos, quando eles mais precisavam, quando eles mais precisavam deles, eles davam uma mancada, deixava de lado. Deus, nosso Deus Criador, Jesus Cristo, nunca vai nos apontar. Quarta afirmação de aplicação para a gente. Esperar de outras coisas. O que deveríamos esperar de Deus é idolatria. Por exemplo, espero ter um namoro para ser feliz. Espero ganhar muito dinheiro para ser feliz. Espero ter uma casa gigantesca, o carro do ano, um carro todo tunado, sei lá, um monte de coisa, esperando para ser feliz. Só que a gente deveria esperar em Deus para a gente ser feliz, porque é Deus que dá isso para a gente, entende? É Ele que dá essas coisas para a gente. Idolatria é quando esperamos de alguém ou de alguma coisa uma felicidade ou paz, que na verdade deveríamos esperar em Deus. Não é o simples fato de ter um santinho ali de barro, que a gente acha que idolatria é só isso, adorar o santinho, adorar não sei o quê. Não. Quando a gente aplica toda a esperança, toda o que a gente quer, que a gente espera, que a gente queria daquela pessoa, a paz, a felicidade que aquela pessoa, aquela coisa traz pra gente, e não Deus, isso se torna idolatria também, gente. E é uma idolatria muito perigosa, porque, como os homens do passado sofreram duras consequências no futuro, né, deles, no nosso futuro, se a gente continuar nessa pegada de colocar a felicidade ou a paz, esperando de pessoas, de coisas, não adianta. A gente vai sofrer uma dura consequência, porque em algum momento aquela pessoa vai desapontar a gente, vai entristecer. Como eu já disse várias vezes, Jesus não. Jesus é o único que não desaponta. E a quinta aplicação de tudo, temos que ter fé no Criador de todas as coisas. No Criador de tudo. É Ele que a gente tem que ter fé. E é nele que a gente tem que crer. E como a própria Bíblia diz, como a Lari leu, muito feliz e muito alegre, bem-aventurados, que são a mesma coisa, bem-aventurados aqueles que creram e não viram. Muito, muito feliz é aquela pessoa que não vê, que não vê o Deus, não vê Jesus assim em carne e osso, né? Deus vai abençoar muito aquela pessoa que crê em Deus sem ver, né? Crê em Deus sem ver. E é isso aí, galera. Eu agradeço pela aula de hoje, pela paciência de vocês. A principal aplicação de todas, pessoal, é a gente colocar Deus sempre em primeiro lugar, não ídolos de todas as formas, como eu já falei de várias aqui, né? Eles vão nos apontar, eles vão nos entristecer. Em algum momento, você vai ver algum artista que você ama, adora aí, né? Nossa, é sensacional essa pessoa e tal. Vai chegar uma hora que você vai ver alguma notícia aí de alguma besteira, alguma bobagem que essa pessoa fez e falar, nossa, não acredito. Não acredito. A gente está vendo uma vibe aí de políticos, né? De adoração e idolatria a políticos. E daqui a pouco a gente vê alguma coisa que o cara fez de errado e fala, nossa, não acredito que ele fez isso. Fez, gente, porque ele é homem, é mulher, é criatura. E as criaturas e os homens erram. Deus não, Jesus não. Belezinha? Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, está aberto a colocações, perguntas, choros, tristezas, raiva, alegria. Então, beleza, pessoal. Então é isso aí. Vou pedir pro. Deixa eu ver, deixa eu escolher aqui. Ah, Helena, você tá aí? Helena Caruso? Heleninha Caruso, se tiver aí, se quiser você pode fazer uma oração pra gente encerrar? Não sei se ela tá aí.
Acho que não, né? Ou tá com vergonha. A Rê Lopes, que entrou aí, ó. Também não? O pessoal tá com vergonha de fazer oração, né? Então vou pedir pro Felipão hoje, se o Felipe também ficou quieto. Espero que tenha entendido tudo, ou se não entendeu nada. Você faz uma oração, irmão, para encerrar Entendi, nossa fica aula? tranquilo. Oro sim, Vamos lá. pode deixar. Senhor Deus, mais uma vez nós te damos graças pela tua bondade e misericórdia. Obrigado porque tu és o único Deus. Obrigado porque tu és o Deus criador, soberano, que nos salva, que nos salvou, que nos abençoa a cada dia. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê um coração grato ao Senhor e um coração que adore apenas ao Senhor, que louve apenas ao Senhor de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma. Nos abençoe, Senhor, para que pessoas não sejam os nossos ídolos, para que coisas, objetos, mas que em tudo possamos te adorar, ó Deus, e dar o nosso melhor ao Senhor a cada dia. Tenha Amém, Senhor. misericórdia de nós, porque nós somos falhos e cremos na tua bondade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Valeu mesmo aí. O Andrezão, o Felipão, a galerinha toda aí tá presente. Obrigado por ter entrado na aula hoje. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo. Uma ótima, que nem, vou usar acho que a frase do Felipe, né? Macarronada. Acho que você sempre fala isso, né, mano? Uma ótima macarronada com coca, que é bom. Deus abençoe, galera. Valeu mesmo. Bom domingão. Aí sim. Hoje não, é aquela Falou. feijoada que nós compramos ontem na igreja. Comer ela hoje. Boa! Boa, Vandrezão. Hoje vamos comer ela. Valeu, Ivan. Valeu, André. Tchau, gente. Abração. Valeu, gente. Deus Tchau, abençoe. gente. Tchau, obrigado, Lari. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau.